Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar da AUKUS, a nova aliança militar formada pela Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América. Esse pacto militar é considerado uma ofensiva geoestratégica liderada pelos estadunidenses contra os chineses. A AUKUS, anunciada no dia 15 de setembro deste ano, foi formada em absoluto sigilo e pegou a comunidade internacional de surpresa. A nova aliança transforma a Austrália em ponta de lança da estratégia dos Estados Unidos para o Indo-Pacífico, ou seja, a região que envolve o Oceano Índico e parte do Oceano Pacífico e onde está o Mar da China, considerado vital para os chineses e por onde passam 30% do comércio mundial. O objetivo da AUKUS é fazer frente ao crescimento da China e, para isso, a aliança investe no campo militar. A Austrália vai receber tecnologia e apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido para construir submarinos nucleares como este, mais rápidos, mais silenciosos, com maior autonomia do que os convencionais e com mais capacidade de carregar armas. O porta-voz do governo chinês reagiu imediatamente, afirmou que a AUKUS revive a mentalidade da Guerra Fria, é uma iniciativa irresponsável e que ameaça a paz. A França também criticou duramente a aliança, disse que recebeu uma punhalada pelas costas e chamou de volta os embaixadores que mantinha em Washington e Canberra, a capital australiana. O problema nesse caso é que a França já tinha um acordo para fornecer tecnologia de construção de submarinos à Austrália, um negócio de mais de 65 bilhões de dólares agora cancelado. Como retaliação, os franceses tentam bloquear as negociações entre a Austrália e a União Europeia para um acordo de livre comércio. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Carlos Eduardo de Castro e Silva, mestre em Direito Internacional, e também com Amanda Harumi, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Amanda. Amanda, esse fato é recentíssimo. O anúncio da criação dessa aliança militar. Você pode nos ajudar a entender exatamente o que é a AUKUS? A AUKUS é um acordo trilateral assinado no dia 15 de setembro, né, pelos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália. É um acordo que envolve uma cooperação de segurança, uma cooperação tecnológica na área da defesa. É um acordo histórico, né, com um parâmetro de grande porte, o maior no pós-Segunda Guerra Mundial, e tem trazido muitos questionamentos sobre como vai ser essa reconfiguração geopolítica após o acordo, que envolve uma transferência tecnológica direta em relação a submarinos nucleares por parte dos Estados Unidos para a Austrália. A intenção dessa aliança seria se confrontar com a China, que a cada dia se torna uma superpotência mais importante no plano econômico, tem crescimento também na área militar. É isso mesmo? Sim, de fato, esse acordo ele vem justamente no momento de expansão militar da China, muitas tensões na região do Mar do Sul da China, sobretudo com vizinhos, tensões com a ilha de Taiwan, e vem justamente para fazer frente militar a qualquer possibilidade de tentativa chinesa de dominação da região marítima e das rotas de comércio que ali estão. Que reação se pode esperar da China? Realmente, eu avalio que existe uma reconfiguração do cenário internacional, né? No momento em que a China representa uma ascensão econômica, política, tecnológica e inclusive militar. Então, a China ela tem avaliado essa decisão de um pacto de segurança militar como desproporcional aos tempos de paz. Então, ela avalia que isso é um resgate de uma narrativa da Guerra Fria. Então, lembrando que a Guerra Fria foi um momento de uma disputa ideológica entre o modelo capitalista e o modelo socialista. Então, a China, como ela é comandada pelo Partido Comunista, ela avalia que existe um resgate dessa narrativa, que envolve diretamente uma disputa armamentista. Então, a gente pode considerar
que essa é uma sinalização, principalmente do governo norte-americano, do John Biden, de um novo posicionamento geopolítico em relação a essa região Indo-Pacífico. De fato, não existe nenhum conflito que justifique esse porte, mas existe, né, uma reconfiguração extremamente hostil ao Ocidente devido a essa ascensão da China. E a sua avaliação, Carlos? O que a China, como a China pode reagir? Bom, de fato, a China tem expandido militarmente as suas forças, sobretudo marítimas. Isso é realmente algo que preocupa países vizinhos, como o Japão, como a Coreia, né, República da Coreia, e a própria Austrália. O que espanta é a Austrália, que é uma parceira comercial, a maior parceira comercial da Austrália é a própria China, a Austrália se unir nessa iniciativa, nesse contexto, que, como a Amanda colocou, é um contexto ainda pacífico, a despeito de tensões, não há nenhum conflito armado presente entre nações naquela região. Então, para a China, foi uma atitude muito contundente, o que em diplomacia significa que a China pode eventualmente utilizar do seu poder comercial para algum tipo de retaliação. Se utilizasse, Carlos, isso seria uma penalização grave para a Austrália? Poderia ter consequências para a economia australiana? Sim, sim. É claro que tudo na área diplomática é feito de maneira muito delicada, mas, de fato, se a China houvesse por utilizar o seu poder comercial em relação à Austrália, as consequências para a Austrália, principalmente para a sua balança comercial, poderiam ser nada agradáveis. E aí a parceria estratégica com países localizados aí nesse eixo ocidental, Estados Unidos e Reino Unido, talvez não fosse compensado do ponto de vista econômico. Amanda, e a Austrália tem peso no plano militar? Ela importa de fato numa aliança como essa? Os Estados Unidos, todo mundo sabe, é a maior superpotência militar do planeta. O Reino Unido tem armas nucleares, tem uma frota marítima muito grande, naval. Mas e a Austrália? Ela tem peso nessa aliança? Ou é apenas a questão geográfica? Eu acredito que a Austrália, nesse momento, ela entra para um grupo seleto de acesso a essa tecnologia militar. Então, a Austrália deixa bem claro que ela não tem interesses no enriquecimento de urânio, em transformar isso em armas nucleares. Então, essa transferência vai ser, inclusive, do enriquecimento de urânio dos Estados Unidos para a Austrália, mas acredito que chegou no limite o espaço da Austrália em se permanecer neutra na região, em não ter um alinhamento automático aos Estados Unidos. A partir desse momento, a Austrália ela tem um acordo estrutural, né, que coloca ela rapidamente num alinhamento de um possível conflito ao lado dos Estados Unidos. Então, acredito que, nesse momento, a Austrália se posiciona para o Ocidente, colocando algumas coisas em risco. A China, ela não tem uma tradição, né, de ter um impacto comercial, então ela busca fazer uma cooperação comercial com todos os países do mundo. Mas, como eu já disse, há uma reconfiguração política internacional. Então, a partir desse momento, a gente pode observar alguns novos posicionamentos. Inclusive, a China já tem algumas sanções econômicas contra a Austrália em relação ao questionamento da Austrália sobre o início da pandemia do Covid-19. Então, esses conflitos eu acredito que entra num novo ciclo, num novo panorama que a gente ainda não tem muitas certezas. Em relação ao Reino Unido, Carlos, o que o Reino Unido ganha nessa aliança? O Reino Unido, ele está no meio... Bom, o Reino Unido vem de um momento de saída da União Europeia, de afastamento continental em relação aos seus antigos parceiros, e é necessário o reposicionamento. Existe um programa, o Global Britain, né, a Britânia Global, digamos assim, na qual o Reino Unido se posiciona
em política externa de uma maneira muito mais assertiva do que antes, quando unificado à União Europeia. E este acordo da AUKUS é, digamos, o coroamento do que significa esse novo momento para o Reino Unido, esse Global Britain, porque coloca o Reino Unido novamente no mapa ativo das nações que comandam áreas marítimas, tecnologias marítimas e a área de defesa e segurança em todo o planeta. Afinal, nós estamos falando da região Indo-Pacífica, que é uma região que tradicionalmente não seria a maior preocupação do Reino Unido. Então, o Reino Unido se posiciona estrategicamente naquela região. E, além disso, é um acordo que envolve um volume em dólares imenso, ou em libras esterlinas imenso. Afinal, a construção, além de toda a transferência de tecnologia, a construção de submarinos nucleares envolve muito dinheiro. Então, há também aí um aporte que vai entrar para o Reino Unido bastante relevante, aporte esse que, inclusive, deixou a França muito indignada, porque acabou a França perdendo justamente essa oportunidade de venda de submarinos. E a França tem alguma forma de retaliação que possa fazer neste momento por ter perdido os submarinos? A França utilizou do sistema diplomático ou das estratégias diplomáticas de maneira muito rápida e muito dura. Ela chamou seus embaixadores, tanto em Austrália quanto nos Estados Unidos, de volta, o que é um recado muito forte em termos de diplomacia, você retirar o embaixador que representa o seu país naquele local estrangeiro. Ela deu declarações muito contundentes, que foram apoiadas pela União Europeia. A própria Ursula von der Leyen, que é a líder da área de relações internacionais da União Europeia, reforçou esse apoio ou essa indignação francesa. Afinal, era um acordo que vinha há muitos anos, um acordo de 50 bilhões, e que já sabíamos que estava complicado, já sabíamos que estava enterrado, mas ninguém imaginava que da última reunião do G7 para cá, simplesmente ia sair um acordo dessa proporção, desse tamanho, estrategicamente tão potente, e que a França nem ficou sabendo antes, que nem chegaram a conversar com a França, assim como não avisaram Nova Zelândia, nenhum dos outros países potencialmente envolvidos. Amanda, além da construção de submarinos, a AUKUS significaria também a construção de bases militares naquela região. Há o risco de uma militarização levar a um conflito pela própria existência de bases, de submarinos, de armas naquela região. Mas eu vou pedir que você responda a essa pergunta já já. O Direito Sem Fronteiras faz um breve intervalo e volta em seguida. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da AUKUS, a nova aliança militar formada pela Austrália, Reino Unido e Estados Unidos da América. E os nossos convidados são Amanda Harumi, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, e Carlos Eduardo de Castro e Silva, mestre em Direito Internacional. Bem, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que a Amanda respondesse agora. Afinal, o que a AUKUS prevê além da construção de submarinos nucleares que seriam fornecidos à Austrália? Prevê também a instalação de bases militares naquela região? E isso, se verdadeiro, poderia precipitar um conflito na medida em que, se você tem armas disponíveis, se você tem tropas prontas para ação, você, de certa forma, favorece, quer queira, quer não, o surgimento de conflito. É verdadeiro esse raciocínio? Como é que você acredita que a coisa possa se desenrolar, Amanda? E que esse acordo não significa necessariamente a iminência de um conflito militar.
Podemos interpretar mais como essa corrida armamentista, né, para um futuro. Então, uma iniciativa dos Estados Unidos de conter a ascensão da China. Então, a ascensão da China ela é econômica, política, tecnológica e extremamente militar. Então, esse é um posicionamento geopolítico dos Estados Unidos de conter essa ascensão. Mas não significa necessariamente que esse acordo tecnológico de segurança vá gerar algum conflito armado, até porque a gente sabe que a intenção, muitas vezes, é criar um equilíbrio de poder, né? Criar uma contenção dessa ascensão para gerar um equilíbrio na região. E é importante destacar que tem uma disputa de rotas comerciais, né? Então, por detrás desse posicionamento militar, também tem um interesse comercial nessas rotas. Por essa região, o Indo-Pacífico passa 30% de todo o comércio mundial, então é uma intenção militar, porém também econômica. E, Amanda, a aproximação entre a China e a Rússia, até com o anúncio de também aliança militar, poderia, de certa forma, contrabalançar essa iniciativa dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Austrália? Essa relação da Rússia e da China, de fato, ela é extremamente estrutural, porque são dois países, né, que possuem o chamado hard power, então, um grande orçamento militar. Mas eu posso avaliar, né, que na última reunião da cúpula dos BRICS, que teve nesses últimos dias, o posicionamento da Rússia e da China tem sido muito de um discurso de cooperação, de desenvolvimento, de uma proposta de desenvolvimento aos países subdesenvolvidos. Não vejo uma narrativa eminente de conflito. Existe uma reconfiguração desse cenário internacional, em que vai ser muito importante a gente avaliar o posicionamento dos Estados Unidos, da União Europeia, mas ainda está muito em aberto. A gente tem muito ainda a observar em relação à existência ou não de um conflito armado. Carlos, no bloco anterior nós falamos de outros países da região que sequer foram avisados dessa aliança da AUKUS. Citamos o caso da Nova Zelândia. A gente poderia também falar de outros países que têm importância na região, como as Filipinas, por exemplo. Esses países, como é que se posicionam nesse caso? O posicionamento varia. Há países, basicamente há bloco de países que estrategicamente achou mais interessante apoiar a iniciativa, mesmo sendo pegos de surpresa, como, por exemplo, as próprias Filipinas, etc. Outros países, como a Indonésia, se posicionaram de maneira educadamente contrária, então não se manifestaram de uma forma tão contundente quanto a França, mas se mantiveram um pouco mais restritos. O recado da Nova Zelândia foi um recado um pouco mais forte, lembrando a política neozelandesa de proibição de qualquer atividade nuclear nas suas águas territoriais, então, de forma que os submarinos um dia feitos, o prazo está para 2040, submarinos nucleares não poderiam passar pelas águas da Nova Zelândia. O recado mais firme vem efetivamente da União Europeia, dos países da União Europeia, que estão em bloco com o retorno desse sentimento anti-anglo, anti-Estados Unidos, anti-Reino Unido, exacerbando, o que pode, de fato, reforçar, por outro lado, algumas alianças que já existem entre a União Europeia e a própria China ou a própria Rússia, que estão se estreitando e se conversando um pouco melhor, o que poderia, num cenário futuro, ligeiramente deslocar o interesse global, como já está para a Ásia, mas deixando Estados Unidos, Reino Unido, países da Commonwealth, um pouco mais, digamos, fechados em si, num clube entre si. Eu concordo com a avaliação. Então, acho que tem uma reconfiguração, inclusive, do Reino Unido em relação à União Europeia e Estados Unidos. Acho que é o
posicionamento mais importante que o Reino Unido tem no pós-Brexit, então de se alinhar aos Estados Unidos e se distanciar de fato da União Europeia, então isso é algo importante, ao mesmo tempo que tem esse ressentimento da França, que acredito que tem uma validade, né? Porque até mesmo eles estavam com um acordo fechado de uma transferência tecnológica de 12 submarinos para a Austrália, não foram avisados, né? Ficaram sabendo em poucas horas. Então existe esse ressentimento em relação à União Europeia desse acordo, então eles ficaram isolados em relação a esse posicionamento do Ocidente. E eu vi, inclusive, algumas análises apontando que esse reposicionamento da União Europeia pode colocar ela em mais destaque, em mais interesse em se relacionar com o Atlântico, mais especificamente com o Brasil. Lembrando que o Brasil tem um acordo de cooperação tecnológica de submarinos nucleares com a França, então também está aberto, né, como vai ser esse posicionamento da União Europeia, mas em relação ao Atlântico, em relação ao Indo-Pacífico. Com certeza, toda essa avaliação que a gente faz na área de segurança tem um impacto comercial, tem um impacto econômico. Lembrando que tanto a Austrália quanto o Brasil têm um interesse, né, o Brasil por parte do Mercosul, de intensificar suas relações comerciais com a União Europeia por meio de acordos. Então, acredito que esse novo pacto militar de segurança, ele tem fortes influências políticas e econômicas para essa nova reconfiguração. Carlos, eu gostaria que você falasse também sobre essa questão do Brasil, tanto do ponto de vista econômico do Mercosul, quanto também da construção do submarino nuclear, o tema que a Amanda acaba de introduzir. Nosso programa nuclear brasileiro, ele data da década de 70 e ele avançou muito bem por muito tempo, com tecnologia totalmente nacional, as centrífugas são nacionais, então nós somos um dos raríssimos países razoavelmente independentes em termos de tecnologia nuclear. Nós não tínhamos tecnologia para a construção de um submarino em si, né, do casco do submarino, e isso veio também com a França. A diferença principal é que o programa brasileiro ele tem algumas características muito mais pacíficas do que o que está previsto na AUKUS. Por quê? Os submarinos brasileiros, os futuros submarinos nucleares brasileiros, previstos agora, né, para lançamento em 2029, eles utilizam reatores com baixo enriquecimento de urânio. São reatores cujo urânio ele não consegue ser utilizado para uma arma nuclear. Ele só consegue ser utilizado para energia, pelo tanto que ele foi enriquecido. Diferentemente dos projetos da AUKUS, em que os submarinos nucleares previstos para a transferência tecnológica dos Estados Unidos e Reino Unido são submarinos de alto enriquecimento. Então, são submarinos cujo material poderia também ser utilizado para uma bomba atômica. Todos os países envolvidos firmemente dizem que não têm interesse em desenvolver armas nucleares. Todos esses países envolvidos são parte do Tratado Global de Não Proliferação de Armas Nucleares, mas é um precedente, é uma complicação nessa corrida armamentista nuclear. O Tratado de Não Proliferação, que tem se desenvolvido muitíssimo bem ao longo dos últimos 60 anos, ele talvez esteja com a primeira crise desde a sua construção, e o Brasil se posiciona nisso, mais, como a Amanda colocou, vinculado à União Europeia, à China, que também é nosso maior parceiro comercial, e provavelmente pensando aí em reforçar, já que a Austrália não mais ocupa esse espaço, reforçar um espaço com a França nessa área que poderia ter sido ocupado por outros países. Amanda, nós falamos da França, do Reino Unido, dois atores importantíssimos na Europa, e deixamos de falar na Alemanha, que é a maior economia da região. E a Alemanha, como é que se posiciona nesse caso?
A Alemanha não tem sido citada diretamente, né, como a França, porque a França tinha essa relação específica com a Austrália. A França, inclusive, tem interesses diretos na região, porque tem ilhas, né? Então tem territórios, a Polinésia Francesa. Então acredito que por isso que a França tenha tido esse maior destaque dentro desse tema, mas a Alemanha é um país, né, que a gente vai chamar de grande porte, um país de grande peso, e inclusive tem esse posicionamento muito presente na União Europeia. Então avalio que a Alemanha vai seguir esse posicionamento da União Europeia, entendendo que essa reconfiguração internacional isolou um pouco o bloco, principalmente nessa questão militar, o que não é interessante para eles, levando em consideração a saída do Reino Unido da União Europeia, de todo esse conflito que foi gerado. Então, acredito que esses países, né, que possuem um porte militar, uma influência política, todos eles vão ter uma influência desse novo pacto militar, desse novo pacto de segurança. Então, é muito importante para todos os países e tem influência sobre eles. Bem, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação de Amanda Harumi, diretora do Instituto Diplomacia para a Democracia, e também de Carlos Eduardo de Castro e Silva, mestre em Direito Internacional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.